Olá, eu sou o Edson Macedo da Costa, eu sou artista visual, gosto de ser chamado pintor, e eu sou daqui de Caraguá, eu sou um artista caiçara e vou apresentar para vocês um pouco dessa minha mostra individual que está acontecendo aqui no MAC, Museu de Arte aqui de Caraguatatuba. Nós começamos aqui por essas duas obras que sintetizam um pouco do ambiente que tínhamos no grupo a qual eu pertencia, o Núcleo Desenho Vivo, e esse era um ambiente que eu gostava demais, no Recanto Sandra. Aqui nós temos dois locais diferentes, mas que tem uma atmosfera muito parecida, né? No primeiro, aqui a casinha ao fundo, e depois uma outra tomada de um lugar muito parecido, mas com uma atmosfera muito mais luminosa e ensolarada. Aqui nessa segunda obra, ela é muito importante porque eu acho que dela deriva o nome Encontros, né? Este é um retrato que eu fiz do meu mestre, o falecido Antônio Carelli, e quando ele já não estava muito bem assim de saúde, ele já estava bem debilitado, e ele prometeu que faria um retrato meu, e isso aconteceu num período aí de 6 meses de diferença dessa primeira obra. E nessa obra, que foi feita em 3 ou 4 minutos, o Carelli assinou, e aqui ele colocou o nome Encontros Carelli Macedo, referindo-se ao encontro que eu tinha com ele durante a pandemia, do qual nós exercitávamos no ateliê desenho, pintura, conversa acerca da pintura, sobre os rumos da arte de uma forma geral. Aqui a gente começa mostrando já o processo de estudo e de releitura. Essa daqui é uma releitura de Cézanne. E para que as pessoas saibam, ou aqueles que não sabem muito bem o que é uma releitura, a releitura, você pega uma obra icônica, ou não, mas no caso Cézanne e tenta entender o que ele passa com essa obra, mas trazendo para uma linguagem sua, uma linguagem e uma fatura que seja sua. De certa forma você se apropria dela. Aqui é um retrato. Esse retrato é muito significativo para mim, porque eu entrei no grupo Núcleo Desenho Vivo, ministrado por Antônio Carelli, em 2013. Esta foi a primeira obra que eu fiz que, depois de meses, o Antônio Carelli elogiou e disse: agora sim você começou a entrar na pintura. Então ela é muito simbólica para mim. Aqui nós temos uma outra releitura, Renan. Essa é uma releitura de Cézanne. Vocês vão ver assim várias releituras de Cézanne, porque eu tenho realmente assim um apego muito grande pela maneira Cézanne, né? Eu acho que até toda a minha obra, assim como a obra do Carelli, tem uma influência muito grande cezaniana. Então esse é o Cupido de Gesso de Cézanne, novamente uma releitura. Esta aqui é uma natureza morta, tá? É uma cabeça de gesso grande, colocada na boca do forno de cerâmica. Então vocês veem aí que todo esse exercício de releitura nos levam a ter uma fatura que de certa forma agrada e serve como estudo. Aliás, toda obra é um estudo e deve ser encarada assim. Aqui uma natureza morta. Lembrando que parte dessas obras, todas elas foram feitas em sala de aula, quando nos encontrávamos com o Carelli e o Núcleo Desenho Vivo. Aqui uma outra natureza morta. Observem bem, né, porque a pintura, ela acontece sempre assim, a gente não sabe bem, a gente tem uma certa intenção em fazer determinada coisa, mas entre o que você pensou e o que vai resultar é totalmente diferente, inesperado, e
E é com esse inesperado que a gente tem que lidar, né? E entender o que você deve deixar, o que você vai ocultar, saber quando parar. Nesse trabalho aqui, novamente uma natureza morta, lembrando que vocês que já viram as primeiras, como as faturas, que é como a tinta se comportou, como todas as camadas que vieram antes dessa fizeram com que essas existissem. Então é muito importante entender que a pintura, vamos pensar assim, a pintura pede a próxima pincelada. Eu quase não determino isso, né? O pintor, eu acho que é meio que escravo da pintura. Eu acho que Picasso disse isso, que ele era escravo da pintura, que cada etapa pedia a próxima. E como que a pintura pedindo e mandando na obra. Aqui uma outra releitura, notando novamente as faturas, né, os detalhes. E essas coisas todas não são pensadas antecipadamente, né? Elas vão acontecendo. Cabe ao pintor identificar, né? Esse texto é um texto interessante que eu fiz em homenagem ao Gianni Parziale, que está na sala ao lado. É um texto que me faz lembrar do processo de ensinamento do Gianni, que foi o meu primeiro mentor no começo da década de 90. Tá? Então quem vier à exposição vai poder ler o texto e é uma linda homenagem para o Gianni. Desse lado, novamente uma releitura. Essa é uma releitura de Camille Corot. É uma releitura muito interessante porque eu me aproprio da ideia de Corot, porém é uma pintura que em nada vai lembrar Corot na sua fatura. Porém ela tem a mesma atmosfera. Lembrando que o estudo da releitura é fundamental para a formação, gente. Eu acho que a pintura não é uma linha uniforme, reta. Vamos pensar tudo que foi feito sobre pintura e como se concebeu a pintura na história, desde lá das cavernas até agora, não se pode pensar de uma forma linear. Eu acesso aquilo tudo que foi feito no passado para que eu entenda o que eu estou fazendo no presente. Então eu diria que é circular e você acessa em qualquer momento, em qualquer estágio da pintura, tudo que foi feito. E aí eu começo a entender o que eu estou fazendo hoje. Aqui uma releitura de Cézanne. Não preciso novamente falar da releitura. A releitura você se apropria, mas dá um caráter à fatura que é só sua. Uma nova releitura é um retrato feito por Simão Lazare Segal. Também uma releitura. Podemos seguir por aqui. Neste próximo trabalho, eu tenho aqui um trabalho que eu gostava muito de fazer em plein air, que é ao ar livre. Esse é um pequeno trabalho feito na Lagoa Azul, no Capricórnio. Toda a atmosfera do lugar, né? A tranquilidade do lugar. Esse daqui foi muito interessante. Até digo que teve um certo impacto. Na verdade, a minha pintura, eu reputaria ela como uma pintura expressionista. E quando eu voltei da Espanha em 2016, eu fiz essa obra. Eu vim aqui para o Camaroeiro, que é um lugar icônico para mim. Eu retratei o Camaroeiro muitas vezes. E eles estavam na fase do corte do morro, aquela terraplenagem do morro. E isso me deixou um pouco chateado, né? A princípio. Está muito bonito lá agora. Mas eu fiquei extremamente chateado. Como assim? Cortaram um morro que eu já fiz tantas vezes? Eu acho que, de certa forma, isso se transferiu para a obra, né? Porque ela tem um pouco da luz, mas um pouco da tristeza desses roxos. Que não é uma coisa pensada, simplesmente dessa coisa de externar um sentimento. Essa obra é o Camaroeiro, mas é um período anterior, cerca de um ano antes. Gosto bastante, é um trabalho que tem uma síntese muito grande, né? E a atmosfera
que impera naquela região que eu gosto tanto. Adiante aqui, eu acho que eu finalizo a exposição com um silêncio, com uma oração. Aqui eu tenho um pouco mais, eu estou mais voltado para o apego familiar. Esse é meu tio Antônio, que nós chamamos carinhosamente de tio Tonho. Ainda, felizmente, está conosco, mora conosco. Um beijo, tio. E, finalizando aqui, com duas pessoas que foram responsáveis pela minha criação, por tudo que eu sou, pela minha educação, que são os meus pais, que já não estão nesse plano conosco, mas que eu fiz questão de lembrar e quero levá-los comigo em toda a exposição que eu fizer. Então é um momento de oração que eu trago, né? A lembrança do que é ser caiçara com um relicário tradicional e um momento de oração para a Dona Maria Macedo, minha mãe, e o seu Bernardo Fernandes da Costa, meu pai. Então eu espero, gente, que vocês possam vir pessoalmente aqui, visitar o MAC e apreciar essa exposição. E espero que ela seja tão significativa para vocês quanto é para mim. Um forte abraço. Obrigado.